Fala, nação, seja muito bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje precisamos falar de Dorival Júnior, isso mesmo, aquele que está calando a minha boca. Quando o Dorival acertou com o Flamengo, eu dei para ele 12 jogos. Por quê? Porque na última passagem dele, em 2012, eu era bem ativo ainda no clube, um pouco nos bastidores e tal, torcida organizada, toda uma historinha que eu vou contar para vocês em breve aqui no canal. E eu vi que o trabalho dele em 2012, que levou ao vice-campeonato brasileiro, nada mais foi que o trabalho do Andrade em 2019, devido às proporções e comparações, evidentemente. Então eu não levei muita fé, de fato. E até então ele está muito bem. Não ganhou nada ainda. Não ganhou nada ainda. Não mostrou uma mudança tática ainda. Realmente, ele não mostrou uma mudança tática ainda, até porque ele pegou um trabalho de terra arrasada, né? Paulo Souza destruiu. O que ele fez? Ele chegou, ele fez o básico ali em relação ao elenco, lembrando que um pouco antes da chegada do Dorival, eu ainda estava na equipe do Essência Rubro-Negra. E eu falei que a gente recebeu informações que o Landim de fato estava intervindo no futebol do clube. Ele tirou um pouco da carta branca que tinha o Marcos Braz para começar a intervir nas decisões do futebol, coisa que até então ele não fazia com frequência, né? Ele é o presidente, a última palavra é dele, obviamente, mas ele deixa a equipe dele trabalhar. E uma equipe que conquistou bastante em 2019 e 2020. E 2021 foi, vamos dizer, frustrante, né? Por não ter havido títulos de grandes expressões. Então, o Dorival entrou nesse pacotão. E ele era, inclusive, pedido por uma ala que era contra o Marcos Braz, mas isso daí é a política do clube. Eu vou dando só uma geral, quem sabe um dia eu faço um vídeo explicando um pouco mais isso daí. Não é o momento, porque o Flamengo já está nessa retomada, teve em baixa, está nessa retomada, e quando está na retomada está tudo bom, tudo muito bem, tudo muito bem. Esse é um fato, né? As guerras dos bastidores acabam sumindo. Então, com essa intervenção, o Paulo Souza é mandado embora, chega o Dorival e alguns líderes do elenco começam a ser questionados. Sabem que o banquinho deles cativos ali vão ser mudados. Então o Dorival chega com não só a responsabilidade de guiar o Flamengo aos títulos, mas mexer na liderança do elenco. Uma das lideranças era o Diego Alves, inclusive que teve problema com o treinador na última passagem dele. Uma guerra declarada, inclusive, na imprensa, né? Porém, Dorival chega, coloca todos os medalhões para jogarem. Os medalhões vão mal, se mostram ineficientes de fato, que são, né? Diego Alves, Diego Ribas já não jogam muito bem. O Felipe Luiz não aguenta jogar todo o jogo 90 minutos. E tá tudo bem, já é um senhor, né, Felipe Luiz? Apesar de jogar muito quando está em campo. Mas ele precisa ser sempre poupado, sempre preservado por uma questão física, é natural. Então, o que aconteceu? O Dorival coloca ele no início e nos primeiros 4 jogos do Flamengo tem 3 derrotas e uma vitória sobre o Cuiabá dentro de campo. Lembrando que no primeiro jogo contra o Torino, o Dorival não participou devido à suspensão que ele ganhou quando estava no Ceará, né? Então o Dorival tem 14 jogos à beira do campo, 9 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O time fez 27 gols e tomou 12. Ou seja, é uma melhora significativa do trabalho que ele é feito com o Paulo Souza, que nos deixou, inclusive, a mais pontos do líder do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu preciso falar que sim, o Dorival tá calando minha boca, Dorival. Muito bem, e é isso que eu espero. Eu esperava que o Paulo Souza fizesse isso, calasse minha boca, quando eu não tivesse líder do Brasileirão, classificado, obviamente, na Libertadores e Copa do Brasil, né? O Paulo Souza atrapalhou demais a gente no Brasileirão. Esses 9 pontos dele foi devido à inércia e à demora de mexer nele. Para mim, inclusive, eu sempre falei que o Paulo Souza era para ter sido mandado embora no primeiro jogo da final estadual contra o Fluminense, porque estava nítido e claro que não estava dando certo. A Supercopa que perdeu para o Atlético Mineiro, tudo bem, era o início do trabalho ainda, perdeu nos pênaltis, um monte de gente perdeu.
Mas se a gente lembrar, o Paulo Souza ele mexeu muito mal durante o jogo e recuou o Flamengo, acabou cedendo o empate. Mas ali ainda era o início do trabalho e eu tolerei um pouco. Mas depois do primeiro jogo na final, 2-0 Fluminense, já era para ter vazado ali. E não foi feito. Como também alguns jogadores, a gente já sabia que não estavam dando certo. A minuta de renovação do contrato do Rodinei e do Vitinho estava pronta, Marcos Braz. Ainda com Paulo Souza, à beira do campo. Como é que pode? Quem em sã consciência renovar com os dois? O Rodinei voltou a jogar bem, mas o Rodinei sempre foi assim, sempre deu essas osciladas, passou jogos bem, aí fez um gol contra o Corinthians. Amanhã depois pode falhar de novo. O Rodinei é isso. E não cabe mais ao Flamengo isso. Entendeu? São anos de Rodinei e ele é assim. Então, rapaziada, foi necessário sim a intervenção do Landim, que já estava sendo cobrada. Muita gente politicamente estava do barco do Landim, né, questão política, estava pulando no barco dele. Então veio essa intervenção e veio o Dorival com um pouco mais de respaldo para trabalhar do que o Paulo Souza do time, porque ele estava mexendo de fato com os medalhões e continua mexendo. Entendeu? O Arão já foi também. O Vitinho está para sair. O Rodinei não será renovado. O Diego Ribas não será renovado. O Diego Alves não será renovado. O Felipe Luiz, existe um trabalho de transição para aquele ano que vem encerra sua carreira como jogador de futebol e passe a fazer parte do clube, e ainda estão querendo saber o que ele vai. Ele quer ser técnico. O Flamengo acha que ele pode ser um bom gestor ali por trás, enfim, isso pode mudar. Vamos acompanhar. Mas o Felipe Luiz é o único que está rendendo satisfatoriamente dentro de campo nos jogos. O Diego Ribas fez um jogo ok contra o Atlético Goianiense, mas muito aquém ainda. As outras vezes que entrou, até mesmo com o Dorival, entrou mal. Então o Dorival chegou, fez o basicão, botou cada um para jogar na sua posição, tentou já o Gabigol de centroavante, não deu certo, entendeu? Tentou ali o Marinho também, tá melhorando. Botou o Davi Luiz pela direita em vez de jogar pela esquerda, até porque o Rodrigo Caio também vive machucado. Perdeu o Bruno Henrique, botou Gabigol e Pedro para jogarem juntos. Então tem pouca intervenção do Dorival dentro de campo taticamente, mas as mudanças que ele fez tá dando certo. E as mudanças que ele fez e deu errado, ele repensou e refez. Essa é a diferença. Essa é a principal diferença. O Dorival tá tentando dar errado, ele recua, refaz. E tenta do jogo. O Paulo Souza não. O Paulo Souza, cabeça dura, jagunço, tentava no erro, ele tentava que o erro virasse um acerto e não iria funcionar. Então o Dorival, sim, repito, está calando minha boca. Agora, o trabalho tem que continuar, porque o Flamengo precisa de títulos. Não adianta nada eu jogar bem, isso e aquilo, e não ganhar 2 dos 3 títulos, 1 dos 3 títulos. Não ganhar nenhum dos títulos vai ser um trabalho insuficiente, porque o Flamengo vive de títulos. O Flamengo tem investimento para títulos. O Flamengo deveria ser líder do Campeonato Brasileiro e está bem na Copa do Brasil e Libertadores. Está bem na Copa do Brasil e Libertadores. Na Copa do Brasil já deu uma oscilada. Natural, adversário difícil. Mas tem como conquistar a vaga lá na Arena da Baixada. Na Libertadores, o Flamengo é favorito contra o Corinthians. Ainda mais decidindo em casa. E no Brasileiro tem que lutar para recuperar. Então, é isso aí. Vamos acompanhando. Não estou aqui botando o Dorival lá no céu. Não é isso. Falta muito, falta conquistar, né? E é isso aí. Canal Cláudio Simões, mais uma vez, obrigado. Até mais.